Um outro elemento que eu acho extremamente perigoso, Bia, é, às vezes, o silêncio na casa de Deus. Né? Quantas pessoas, e aí eu não estou falando de uma religião específica, às vezes são pessoas extremamente religiosas, e quando vão em busca de pedir um auxílio para aquele responsável, para aquele líder religioso, não são orientadas no sentido de realmente buscarem ajuda e romperem aquele ciclo de violência. Mas são quase que orientadas a respira fundo, reza, aguenta firme, perdoa e volta para o cativeiro. Você vem aqui... Isso, você sabe que uma nova categoria de abusador, eu tenho visto bastante chegar paciente, são os falsos gurus. Sim. Que tem os líderes religiosos, que a gente sabe, né? Tem em todo, é importante que a gente entenda que psicopata tem em todo lugar. Sim. Tem na medicina, tem na religião, tem na polícia, tem na polícia, tem na política. Na justiça. Não existe isso. Nós não estamos falando aqui contra nenhuma categoria específica, só estamos colocando que onde tiver poder e onde tiver possibilidade de se impor e subjugar as pessoas, vai ter psicopatas em maior quantidade, isso aí não tem a dúvida. E eu tenho visto muitas pessoas que vão a lugares para meditar, para não sei o quê, para fazer um ritual xamânico e papapá, e saem de lá abusadas, e levam um tempo para cair a ficha. Sabe? E assim, tipo assim. E aí uma coisa tão gravosa quanto, leva um tempo para a vítima cair a ficha, como leva um tempo, eu tenho falado muito, existe uma surdez e uma cegueira de todo o sistema de justiça, não só da polícia, mas de todo o sistema de justiça para com as vítimas. Então, a gente até traz alguns casos públicos e notórios. João de Deus. Quantos casos precisaram acontecer para que alguém levasse a sério? Assim, por que a primeira vítima, a segunda, a terceira, a 18ª, a 39ª foram completamente ignoradas? Olha, né? O médico da fertilização. Quantas e quantos são as vítimas que têm não só os seus relatos completamente ignorados e até mesmo são desacreditadas, né? Porque a gente ainda vê uma postura muito, não só da sociedade, mas do sistema de justiça, que a gente ainda critica muito a vítima. Mas por que você não falou antes? Lembrar, né? O João de Deus, a gente tinha uma frequência de políticos enorme, de políticos de alto escalão, de poder judiciário de alto escalão, de televisivos top, não só nacionais, como internacionais. E todo mundo, no fundo, sabia. Ou se não sabia, desconfiava. Sim. E, na verdade, quando acontecem esses crimes, principalmente os criminosos seriais, sejam eles com a violência direta, uma faca, uma arma, um objeto de tortura, ou seja, com uma caneta, que acaba também fazendo um criminoso serial, várias pessoas têm a mão suja de sangue, né, Bia? Porque várias... Como é que você fala assim? Como é que uma pessoa pratica diversos tipos de crime? Eu vou trazer de novo o exemplo do João de Deus. Como as vítimas deveriam sair do encontro com ele, ali, do episódio da violência? É óbvio que uma vítima sai completamente transtornada, visivelmente transtornada, fisicamente alterada. No caso, João de Deus era um estupro, não só do físico, mas da alma. Sim. Porque ele se intitulava um líder espiritual que poderia dar cura para as pessoas. Eu acho que tinha que ser muito pior. Muito pior. Eu acho que o Código Penal tinha que diferenciar. Por exemplo, um médico que se utiliza da medicina para fazer alguma perversidade ou maldade, tinha que ser triplicada a pena. Mas, na verdade, a nossa legislação, ela não faz... Foi como eu falei anteriormente, o nosso sistema, ele age, e aí eu estou falando desde a legislação até as instituições, eles agem como se esse tipo de criminoso não existisse. E aí a gente condena um criminoso desse como se fosse um criminoso comum, vamos assim dizer, e a gente não percebe que ele se utiliza desse... Ele procura, na verdade, né, Bia, esses lugares de poder, eles são camaleões, então ele vai ocupar um lugar
estratégico Sim. para que ele pratique as maldades e crueldades dele sem levantar suspeitas. Né? E a gente acaba vendo somente como criminoso aquele que está na rua, que leva um celular, que é também. Também, Né? mas é uma outra categoria. Né? É uma outra categoria. Existem criminosos de rua perversos? Existem. Existem aqueles que te assaltam e mesmo você estando dando tudo, vai te matar. Para quê? Para quê? E algo que a gente... É só para exercer um prazer imediato de ver o outro morrer. Então, assim, eu acho muito importante que a gente consiga romper esse silêncio na casa de Deus para que as instituições religiosas apoiem realmente quem precisa, seja denunciando, seja fortalecendo aquela vítima, aquela testemunha, para que ela realmente consiga romper o ciclo de violência, ela consiga pedir ajuda.